Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Te convido mais uma vez a estudar conosco mais sobre a palavra de Deus. O tema geral dessa semana será Daniel e o tempo do fim. Vamos aprender mais sobre o profeta Daniel e seus amigos. Vamos tirar grandes lições com certeza e te convido desde já a estar conosco, nos acompanhando durante toda essa semana, a aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Hoje, nosso tema é fiel no pouco. Em Lucas, no capítulo 16 e o versículo 10, diz assim: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Lendo essa mensagem, eu lembrei de um fato que aconteceu comigo na minha infância. Meu pai tinha me dado bastante educação e explicou que tudo aquilo que é meu pertence a mim, aquilo que não é meu, que é do próximo, eu não posso ter para comigo. Eu tenho que entregar, eu tenho que devolver aquilo que não é meu. Eu só tenho que ter em mãos aquilo que realmente é meu. E aí, certa vez eu fui em uma barraquinha comprar algum lanche, e aí no meio do caminho eu percebi que tinha apenas umas moedas, uns 10 centavos a mais. Pouquinho. E eu analisei e disse: isso aqui não me pertence. Isso aqui é do dono da barraca. E aí eu voltei de imediato e entreguei aquela simples moeda, dizendo assim: olha, você me deu uma moeda a mais do meu troco. E aí aquela pessoa me agradeceu e eu vim para casa feliz da vida, em saber que eu tinha cumprido a minha missão. Eu fui fiel numa simples moeda. E a Bíblia diz que se você for fiel no simples, no pouco, no muito, quando você tiver, você também conseguirá ser fiel. Falando em fidelidade, a gente aprende na palavra de Deus com Daniel. Daniel foi levado cativo para a Babilônia, junto com seus grandes amigos, que a Bíblia fala que é Ananias, Misael e Azarias. Depois o rei vai mudar o nome dele para Sadraque, Mesaque e Abdenego. Lá em Daniel, no capítulo 1, a gente aprende uma lição de fidelidade. O rei, o chefe dos eunucos, colocou ali os três, Daniel e seus três amigos, ficaram mantidos por cativeiro durante 3 anos, para depois se apresentar ao rei. E o rei ofereceu das melhores iguarias, os melhores vinhos, as melhores comidas, para que todo o povo pudesse comer. Para que depois, quando se apresentassem, pudesse escolher os melhores sábios, aquelas pessoas que tivessem mais conhecimento, que tivessem mais cultura. Enfim, Nabucodonosor queria os melhores perto de si. E dentre aqueles melhores que foram levados cativos de conhecimento estava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Daniel, ao ver aquela proposta do eunuco, dizendo assim: olha, tem que comer de tudo que está aqui nessa mesa, que é o melhor do rei, Daniel colocou no seu coração, no versículo 8, ele diz que não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E Daniel chama o chefe e diz assim: olha, me permita-me, eu não quero me contaminar com isso, eu quero comer apenas legumes e beber água. E ali o chefe dos eunucos não entendeu e disse: você é maluco? Se o rei ver você, vai perceber que você vai estar com a aparência abatida, e eu posso até perder o meu emprego, eu posso até morrer. E Daniel fala assim: vamos fazer um teste, me dê apenas 10 dias, mas eu quero só comer legumes e também beber apenas água. E aí fizeram aquele teste de 10 dias. Ele experimentou dando apenas bebida com água e também o alimento foi apenas legumes. E no versículo 15 fala que quando se passa aqueles 10 dias, a aparência era bem melhor. Eles estavam mais robustos, mais corados do que todos aqueles jovens que comiam das iguarias do rei. Se a gente olhar no versículo 17, fala que Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel, Deus deu inteligência de todas as visões e sonhos. Quando se passaram os 3 anos, por incrível que pareça, o rei chamou todo mundo. E entre eles não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso eles passaram a se assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria, de inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou, o versículo 20 fala,
10 vezes mais doutores, mais conhecedores dos assuntos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Daniel viu que aquele alimento que ele iria comer não iria agradar a Deus. Daniel sabia que aquele vinho que ele ia beber não iria agradar a Deus. Ele decidiu colocar no seu coração ser fiel a Deus nas pequenas coisas. Hoje nós passamos por isso. Vivemos numa grande Babilônia e temos que decidir qual alimento nós devemos comer, quais roupas devemos vestir, qual a melhor forma de falar que agrada a Deus. Sabe, temos mandamentos para cumprir. Por mais simples que seja, devemos ser fiel a Deus. Deus quer te usar nessa manhã também. Deus quer te usar durante toda essa semana. Se você decidir no seu coração ser fiel a Ele, obedecer a Ele, Deus também vai te recompensar. Assim como recompensou a Daniel e os seus 3 amigos. Deus quer fazer o melhor para ti hoje também. Que Deus te abençoe e que no seu coração esteja o desejo de obedecer e ser fiel a Deus. Um forte abraço e até o próximo minuto da lição. Olá, queridos, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo a mais um minuto da lição. Hoje, segunda-feira, vamos estudar sobre a humildade de Daniel. Daniel foi um profeta de Deus e ele foi humilde. Ele foi levado perante ao rei Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia, com uma grande função, um grande objetivo: interpretar o sonho, revelar o sonho do rei. Não foi nada fácil para o profeta Daniel. Olhando o contexto, eu peço para você abrir sua Bíblia em Daniel, no capítulo 2. Lá vai contar a história que Daniel interpreta o sonho do rei Nabucodonosor. O rei acorda no meio da noite, perturbado, porque tinha havido um sonho e não sabia o seu significado. E muito mais, o rei não sabia nem o que havia sonhado. E logo de imediato, ele chama o chefe da guarda do rei, o Arioque, para que reunisse todos os sábios da Babilônia, todos os deuses, os ídolos, para que pudesse revelar qual o sonho do rei Nabucodonosor e também pudesse interpretar. Ao reunir todo mundo ali, o rei começa a falar: me diga o que foi que eu sonhei. E os seus servos, querendo ali driblar o rei, dizer assim: olha, rei, conta pra gente o que tu sonhou, que a gente vai e interpreta. E o rei Nabucodonosor dizia: eu não sei o que eu sonhei. Eu pago vocês para que vocês me revelem o que eu sonhei. E por 2 vezes, aqueles servos, aqueles magos, incomodavam o rei, dizendo: rei, fala pra gente que tu sonhou, que a gente vai revelar sim, vai interpretar sim. E de tanto insistir, o rei Nabucodonosor dá uma ordem, disse: olha, todos os sábios daqui do meu reino serão mortos, porque nenhum deles é capaz de revelar o meu pedido. E é interessante que os sábios falam assim: rei, ninguém nunca vai revelar esse teu sonho, porque o que tu estás pedindo, nem os deuses sabem. É algo muito difícil e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses que não moram mais com os homens. E daí o rei se ira e bota o decreto: todo mundo deve morrer. Inclusive, o decreto cai também por cima de Daniel e os seus amigos. E aí Daniel, quando fica sabendo dessa história, vai perguntar a Arioque, né, que é o chefe da guarda do rei, e diz: olha, todos os sábios da Babilônia devem morrer por conta desse decreto, porque ninguém consegue desvendar o sonho do rei e interpretá-lo. No versículo 16, Daniel pede um tempo. E ele disse: olha, me dá só um tempo, que eu quero interpretar esse teu sonho. Versículo 17, Daniel corre para sua casa e conta a história para Ananias, Misael e Azarias. O rei chama eles 3 de Sadraque, Mesaque e Abdenego. E Daniel com seus amigos diz assim: olha, vamos pedir misericórdia a Deus, Deus dos céus, o Deus que interpreta sonhos.
para que Ele possa nos ajudar nesse momento, para que a gente não possa morrer. E assim eles fizeram. Oraram, pediram misericórdia a Deus. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. E Daniel agradece muito a Deus, louva o nome de Deus dos céus. No versículo 20 fala que Daniel falou assim, ó, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. E o verso continua, ele diz assim, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, é ele que dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Note como Daniel ele é sábio. Note como Daniel ele é humilde e reconhece que ele não é nada. Porque minutos atrás ele acabava de se humilhar perante Deus pedindo a interpretação, a revelação desse sonho. E logo quando Deus dá esse sonho à noite, Daniel não se esquece da sua promessa. Daniel não esquece da sua oração. E Daniel diz assim, olha, bendito seja o Senhor Deus por ter me revelado. E aí Daniel fala com o chefe da guarda e Arioque leva Daniel depressa à presença do rei. E o rei diz a Daniel, tu fazes saber o meu sonho e a interpretação, Daniel? E Daniel no versículo 27 fala assim, olha, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos podem revelar ao rei. E no verso 28 é um verso lindo. Ele fala assim, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber o rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Os teus sonhos, as tuas visões da tua cabeça, quando estava no teu leito, são estas. E aí Daniel começa a contar o sonho do rei. Nabucodonosor sonha com uma linda estátua, grande, imensa, com a cabeça de ouro. E aí você vai poder ler durante essa semana o capítulo 2 de Daniel e vai entender muito bem o que o rei Nabucodonosor sonhou. Queridos, Daniel foi humilde a reconhecer que Deus ele é Deus. E Deus colocou Daniel ali como cativo para mostrar o seu poder na vida de Daniel e na vida dos babilônicos também. A oportunidade que Daniel teve para testemunhar do amor de Deus foi grande. E assim ele fez. E ali ele fez conhecer por toda a Babilônia que existia um Deus no céu que revelaria mistérios. No final do capítulo 2, o rei reconhece e fala assim, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Versículo 46 diz que o rei Nabucodonosor ele se inclina e se prostra o rosto em terra perante Daniel. E diz assim, olha, vou dar uma oferta para você, vou te dar manjares. Daniel é eleito ali, é posto como governador de toda a província da Babilônia, como também o fez o chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Daniel faz um pedido ao rei, olha, coloca Sadraque, Mesaque e Abednego também sobre os negócios da província da Babilônia. E assim o rei permaneceu com Daniel na corte do rei. Deus exaltou mais uma vez Daniel e seus 3 amigos, porque eles decidiram ser fiel a Deus. E Daniel, com toda a sua glória, ele continuava sendo humilde, sabendo que tudo aquilo que ele tinha não era dele, mas tudo que ele possuía vinha de Deus. Deus também quer te usar hoje, nessa manhã. Basta você também reconhecer que tudo que você é hoje, tudo que você possui, não é seu. São dádivas de Deus. Reconheça que você só será salvo se você aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Reconheça, seja humilde pelo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Um forte abraço. Esse foi o nosso Minuto da Lição. Se você ainda não nos acompanha no Instagram, segue a gente lá, @carlosjr120. Um forte abraço. Fiquem na paz de Deus. Olá, amigos, graça e paz do Senhor Jesus, muito bom dia, seja bem-vindo a mais um Minuto da Lição. Vamos lá estudar a lição então, peço toda a atenção, que você esteja com o coração aberto para ouvir mais sobre a Palavra de Deus e juntos estudarmos e aprendermos e crescermos mais no conhecimento, assim fazendo a vontade de Deus. Terça-feira tem como tema a estátua de ouro.
está lá baseado no capítulo 3 de Daniel. Então, com mais tempo hoje, durante esse dia, abra sua Bíblia, dedique um tempo da Bíblia, do seu tempo, para você estudar esse capítulo 3, que vai falar sobre os companheiros de Daniel que são livrados da fornalha do fogo. E a gente estudou ontem que o rei tinha tido um sonho no qual Daniel revelou e interpretou aquele sonho. E a Bíblia fala que o sonho que o rei teve foi de uma grande estátua, uma estátua imensa, que tinha ali a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. O rei Nabucodonosor colocou ali no meio do campo de Dura, na província de Babilônia, essa estátua. E mandou juntar todo mundo, prefeitos, sátrapas, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, todos os oficiais da província. E deu uma ordem que quando se tocasse todos os tipos de instrumento ali daquele governo, todo mundo, todo homem, toda nação deveria se prostrar diante daquela estátua e adorar aquela estátua no qual o rei Nabucodonosor havia levantado. Só que qualquer um que não se prostrasse, qualquer um que não adorasse essa estátua, seria lançado no mesmo instante na fornalha de fogo ardente. Só que aconteceu. Todos os instrumentos foram tocados. Só que algumas pessoas viram que 3 jovens judeus não haviam sido obedecido à ordem do rei. E esses jovens foram Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles foram levados à presença do rei e o rei perguntou: olha, por que vocês não se ajoelharam? Vocês não viram o meu decreto? Que quando tocassem todo tipo de instrumento, todos vocês, todo o povo, deveria se ajoelhar e exaltar e adorar a estátua no qual eu criei. E ele disse: olha, a gente vai tocar novamente e eu quero ver qual vai ser o Deus que vai livrar você da mão, da fornalha de fogo. Vocês estão dispostos a morrer? Quem será o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? E aí Sadraque, Mesaque e Abdenego fala assim: olha, isso eu não quero nem responder qual vai ser o Deus. Mas se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos livrar, ele vai nos livrar da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos também, ó rei. Está lá no versículo 17. E o versículo 18 fala assim: se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Sadraque, Mesaque e Abdenego estavam dispostos a morrer pelaquilo que eles criam. Eles criam num Deus vivo. E Deus tinha dado uma ordem, era mandamento, que eles não deveriam adorar outros deuses, além do Deus que fez os céus e a terra, o mar e a fonte das águas. O nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Deus Criador de todas as coisas. Eles tinham isso em mente, eles acreditavam nisso, que a adoração só deveria ser para o único Deus, o Deus vivo. Independente se eles iriam morrer ou não, eles permaneceriam fiel. Independente se Deus queria livrá-los da fornalha. Se Deus livrasse, eles continuariam adorando a Deus. Se Deus permitisse que ele morresse, eles iam morrer na fé, crendo nessa grande verdade. Você hoje está disposto a morrer por esse evangelho? Você hoje está disposto a viver uma vida de fidelidade, custe o que custar? A Bíblia fala que a gente não deve se moldar com o mundo. E muitas vezes nossa fé é moldada de acordo com as nossas necessidades. Ah, eu estou desempregado, eu tenho que fazer isso. Ah, eu preciso disso, então é necessário que eu faça isso. Mesmo que as minhas atitudes neguem a minha própria fé. Não seja moldado pelo mundo. Seja um cristão fiel, independente das consequências, se você vai sofrer ou não. Mas se for de sofrer, que sofra ao lado do nosso Deus. Os 3 homens foram lançados na fornalha, a Bíblia diz isso, todos atados. A fornalha foi aumentada, aquecida 7 vezes mais. E os soldados que jogaram aqueles homens, os amigos de Daniel, eles morreram apenas com o calor daquela fornalha. O interessante é que no verso 28, o rei Nabucodonosor já começa a exaltar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego,
Porque quando ele olhou para dentro da fornalha, ele viu um quarto homem, lá no versículo 25. E existia o quarto homem que estava andando ali. E o aspecto dele era a imagem do Filho de Deus. E ali ele começa a exaltar a Sadraque, Mesaque e Abdenego, mandando ele sair da fornalha. E ele diz assim, que o anjo de Deus livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seu corpo e servirem e adorarem qualquer outro Deus, senão o seu próprio Deus. Que Deus seja louvado nessa manhã, que nós possamos ser assim como Sadraque, Mesaque e Abdenego, não nos prostrar com nada que esse mundo nos oferece, mas adorar exclusivamente o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Daniel, no qual nós estudamos durante toda a semana. Um forte abraço para vocês, eu desejo um bom dia. Se você gostou desse áudio, compartilhe com seus amigos, para que mais pessoas também conheçam mais sobre a verdade de Deus. Que Deus te abençoe. Tenha uma vida constante de oração, amando, anunciando, apressando e aguardando a volta do Senhor Jesus. Maranata, o Senhor logo vem. Olá, amigos, muito bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais um Minuto da Lição. Chegamos na quarta-feira, dia 11 de abril, estamos no meio da semana, estudando aí um tema central do livro de Daniel. Estamos estudando Daniel e o tempo do fim, o que nós estamos aprendendo cada dia mais com os exemplos de Daniel e os seus 3 amigos. Olha, hoje eu convido você a abrir sua Bíblia em Daniel no capítulo 4, para darmos continuidade ao livro de Daniel. E no versículo 30, diz assim, falou o rei e disse, não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Você vê uma fala aí do rei Nabucodonosor, se exaltando, dizendo que ele criou essa grande Babilônia, no qual ele edificou com seu grandioso poder e para sua própria glória e sua própria majestade. Por aí você tira como era orgulhoso o rei Nabucodonosor. E não era por menos. Babilônia realmente era muito grande, e tudo isso se dava por conta do poder de Nabucodonosor e dos seus liderados no qual ele possuía. Mas isso, o orgulho já estava brotando de fato no coração do rei Nabucodonosor. Ele adorava vários deuses e não adorava o Deus Todo-Poderoso. Se você abrir sua Bíblia, você vê que no capítulo 3, Nabucodonosor tinha acabado de ter aquele contato com Deus, quando viu que os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, não havia se queimado no fogo. Deus havia ali habitado com os 3 na fornalha ardente. E ali, Nabucodonosor reconhece que Deus de fato era poderoso e enviava anjos para livrar os seus. Só, queridos, que quando chega no capítulo 4, o rei mais uma vez, ele tem um sonho. E nesse sonho ele convoca todos os magos novamente, todos os feiticeiros, para que interpretasse esse sonho. Mas ninguém conseguiu, mais uma vez, em toda a província, interpretar o sonho do rei. E aí chamou mais uma vez o profeta Daniel. E Daniel se apresenta ao rei Nabucodonosor. O rei explica todo o sonho. E o sonho, a visão que Nabucodonosor teve era de uma árvore que crescia forte, de maneira que sua altura chegava até o céu. E lá era vista os confins da terra. As folhas dessa árvore eram muito bonita, muito formosa, os frutos grandes, deliciosos, e esse fruto servia de sustento para todos que estavam debaixo daquela grande árvore, que faziam a sombra, e os animais apareciam ali, fazia morada, né, junto àquela árvore. E esse foi o sonho de Nabucodonosor. E nesse sonho ainda, ele vê que existia um vigilante, um homem santo que descia do céu e dizia bem forte, olha, vamos derrubar essa árvore, vamos cortar os seus ramos e vamos deixar apenas ali as suas raízes, a cepa, o toco vai ficar ali com sua raiz, vai deixar ali na terra atada sobre cadeias de ferro.
que ela seja molhada pelo orvalho do céu e os animais da erva do campo. E aí no versículo 16 fala que o seu coração seria mudado, tiraria um coração de homem e colocaria um coração de animal, e ia passar ali por 7 tempos. E essa foi a sentença do vigilante. Daí Nabucodonosor leva esse sonho para Daniel e pede a interpretação. No final do sonho, o vigilante ainda diz assim, ó: olha, você tem que conhecer que os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até os mais humildes dos homens constitui sobre eles. Tudo isso passaria depois do momento que reconhecesse que Deus era soberano sobre todas as coisas. Daniel, ele pede orientação a Deus e interpreta o sonho. Diz logo ao rei Nabucodonosor que aquela árvore que cresce até o céu era o rei Nabucodonosor. Ele que sustentava toda a Babilônia. Mas o seu orgulho era tão grande que chegou até o céu. Sua folhagem era bonita. E aí ele cresceu tanto, foi tão forte, foi tão grande que chegou até o céu, a dominar todas as coisas. Só que daí ele vê o vigilante. E a interpretação desse vigia que desce do céu era Deus, que ia expulsar ele dos homens, da sua morada. E sua morada seria como os de animais. Seria cortado todo orgulho de Nabucodonosor. E foi isso que aconteceu. Nabucodonosor foi expulso do palácio e foi viver junto com os animais. Ali cresceram penas de águia, a Bíblia fala muito bem, as unhas. Ele começou a comer ali a comida de animais. E todo o reino ele tinha acabado de perder. Essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Daniel fez a profecia e disse: olha, rei, se tu se humilhar perante Deus, essas coisas, Deus vai ter misericórdia de ti. Mas logo em seguida que Daniel interpreta esse sonho, o rei Nabucodonosor fala essas coisas depois de algum tempo, depois de 12 meses, a Bíblia fala. E o rei diz assim: olha, essa é a minha grande Babilônia, no qual eu edifiquei. E ao acabar de falar essas palavras, acontece uma grande voz no céu, que diz assim: já passou de ti o teu reino, e tu serás expulso dentre os homens. E assim passou o rei Nabucodonosor a viver como animais, e a passar por grande período de tempo, comendo com os bois e das ervas do campo. Nabucodonosor levanta os olhos do céu e diz assim com grande entendimento: e eu bendiz o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. No versículo 35, o rei diz assim que todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. No final da sua vida, o rei Nabucodonosor olhou para o céu e reconheceu de fato que Deus era soberano sobre todas as coisas. E o rei Nabucodonosor louva, exalta e glorifica ao Rei dos Reis, o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos e podem humilhar aos que andam na soberba. O rei Nabucodonosor conhecia muito bem Deus, conhecia muito bem as suas maravilhas, através de Daniel, através de Sedraque, Mesaque e Abdenego. Mas, porém, queridos, conhecer Jesus não é o suficiente. A Bíblia fala que Nicodemos teve um encontro com Jesus. Jesus falou assim: você conhece muito bem a Bíblia, mas importa nascer de novo, como diz João no capítulo 3 e o versículo 7. Nascer de novo quer dizer deixar as coisas velhas do velho homem para trás, abandonar as práticas antigas e começar a viver uma nova vida com Jesus. Jesus espera isso de você, não só conhecê-lo, mas nascer de novo da água e do Espírito, nascer de novo fazendo a vontade de Deus. E Ele é soberano sobre todas as nossas vidas. Um forte abraço para todos vocês, que Deus te abençoe e te conceda um ótimo dia na presença de Deus.
Olá, queridos, muito bom dia. Seja muito bem-vindo a mais um Minuto da Lição. Hoje é quinta-feira, 12 de abril. Vamos estudar o tema A Fidelidade de Daniel. Abra sua Bíblia em Daniel, no capítulo 6. A história é Daniel na cova dos leões. Quem nunca leu essa história? Quem nunca se emocionou com essa história de Daniel e sua fidelidade a Deus? Deus livrou Daniel da cova dos leões. Olha, no versículo 4 e 5, a Bíblia revela o caráter, o princípio, as características de Daniel. A Bíblia diz que em Daniel as pessoas começaram a procurar erros em Daniel e não encontraram erro algum. A Bíblia fala que a respeito do reino não puderam achar nem culpa alguma, porque Daniel ele era fiel, não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Tentaram de uma forma ou de outra arrumar um defeito, um erro em Daniel a respeito do rei, de todo o reino, para enquadrar Daniel, para que ele não fosse presidente dos sátrapas, porque o rei Dário havia escolhido 120 sátrapas, 120 governadores no reino, e desses governadores o rei escolheu 3 para que vigiasse, para que fosse representante do rei, para que protegesse ele contra qualquer dano. Daniel estava escolhido no meio dos 3, porque em Daniel havia um espírito excelente e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Os outros governadores não gostaram dessa atitude e tentaram colocar Daniel de saia justa. Tentaram arrumar um erro para Daniel não ter esse cargo. E aí, já que não encontraram nenhum defeito no trabalho de Daniel, eles atacaram a fé de Daniel. E é assim que eu e você hoje em dia somos atacados. O inimigo ele é muito esperto. Às vezes, quando ele não consegue ver um erro em você, no seu trabalho, na sua escola, dentro da sua família, ele vai lhe atacar na sua fé. Algumas pessoas vão lhe criticar porque você é crente. Algumas pessoas vão dizer assim, por que está seguindo esse Deus, está passando por essas coisas agora? Abandona esse Deus e morre. O inimigo vai atacar também nas outras áreas, na sua família. Vai usar pessoas que você ama tanto para falar mal de você, E aí, já que não acharam nenhuma ocasião para acusar Daniel, eles pensaram em criar um decreto para que todo aquele que adorasse outro Deus que não fosse os deuses do governo do rei Dário, esse fosse condenado à morte, esse fosse jogado na cova dos leões. E aí, o rei, ao ler esse decreto, ele assina, ele carimba, e essa lei não pode ser mudada, ela tem que ser cumprida. E aí, ao assinar tudo isso, Daniel fica sabendo dessa escritura que foi assinada pelo rei. E de imediato Daniel entra em sua casa. Ele abre as janelas que fica aberta do lado de Jerusalém e 3 vezes por dia Daniel se colocava de joelho para orar e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel tinha todos os motivos para não começar a orar. Daniel tinha vários motivos para não ser fiel a Deus, porque, claro, ser fiel a Deus poderia ocasionar sua própria morte e morte dos leões. Daniel poderia dizer assim: eu não vou orar hoje, Senhor, porque senão eu serei jogado aos leões e serei morto. Daniel poderia dizer assim: olha, eu não vou orar mais porque eu já sou governador, eu já sou presidente, eu tenho muito poder. Para que eu vou servir a outro Deus? Eu já estou bem onde eu quero aqui. Daniel poderia escolher dizer assim: eu não vou orar, porque senão eu vou desobedecer o decreto do rei. Daniel poderia também, queridos, ter fechado a porta, ter fechado a janela, poderia ter orado em outro horário ou em outro local, mas não. Daniel fez a mesma coisa que ele fazia sempre e deu graças a Deus. Então, por 3 vezes, orava na janela que apontava para Jerusalém. E ao orar dessa maneira, os seus inimigos ali, os outros governadores, viram Daniel e de imediato entregou ao rei. O rei ficou muito sentido em saber que Daniel foi fiel ao seu rei, foi fiel ao seu Deus, mas teria que cumprir-se o decreto.
os sátrapas começaram a pressionar o rei Dário e disse: você vai ter que jogar Daniel na cova dos leões. É um decreto que você assinou. Você tem que cumprir com sua palavra. E aí o rei vai até Daniel e diz assim: Daniel, que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. O rei já reconhecia quem era Daniel, sabia todas as suas atitudes, conhecia também um pouco do poder do Deus no qual Daniel era fiel. E aí, de uma forma ou de outra, Daniel já estava testemunhando para o próprio rei. O rei viu que Daniel era uma pessoa diferente, que Daniel servia a um Deus vivo e poderoso, e disse assim: olha, Daniel, eu não posso te livrar, mas quem sabe o teu Deus no qual tu serves tem esse poder de te livrar também. Nessa noite o rei não dormiu. O rei ficou perturbado, e quando o dia amanheceu, a primeira coisa que o rei fez, o rei Dário levanta-se e corre lá para a cova dos leões. E chegando lá, ele diz assim: Daniel, com a voz bem triste, e diz assim: servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrou dos leões? E no versículo 21, Daniel fala ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Que Deus poderoso! Em meio às aflições, ele está com você também. Deus enviou anjos para fechar a boca daqueles leões ferozes, para mostrar que existe um Deus poderoso no céu, que cuida dos seus filhos aqui na terra. Daniel foi fiel e Deus também foi fiel para com ele. E toda essa história foi espalhada pela província ali da Babilônia. O rei Dário assinou um decreto e disse: olha, todo mundo a partir de hoje vai adorar esse Deus, no qual Daniel serve. O rei, muito furioso, também enviou ali os governadores, aqueles sátrapas que armaram essa armadilha contra Daniel e jogaram eles, junto com suas famílias, dentro da cova dos leões. A Bíblia fala que os homens nem chegaram no poço daquela cova, e os leões já estavam comendo aqueles homens também. Deus, ele livrou Daniel e também pode te livrar também hoje de muitas coisas que esse mundo oferece de mal. Mas saiba que se Deus livrar, ele continuará sendo Deus. E se for da vontade de Deus que você morra, é para o seu próprio bem. Ele continuará sendo Deus. Deus tem um plano especial para a minha vida e para a sua vida. Confie apenas em Deus. Independente da situação, decida hoje, assim como Daniel, ser fiel aos princípios divinos, que com certeza você gozará um futuro eterno ao lado dele. Um forte abraço, eu desejo a todos vocês um bom dia. Se você gostou desse áudio, compartilhe mais nas redes sociais, compartilhe mais a esperança desse Deus Todo-Poderoso no qual eu e você servimos. Deus te abençoe e fique na paz de Deus. E tenha uma vida constante de oração, assim como Daniel, amando, anunciando, apressando e aguardando a volta do Senhor Jesus. Maranata, o Senhor logo vem. Fala, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais um Minuto da Lição. Hoje é sexta-feira, dia 13 de abril. Estamos encerrando essa semana maravilhosa no qual Deus nos abençoou e muito, né? Com certeza. O tema da lição da semana foi Daniel e o tempo do fim. Olha, estudar Daniel, estudar o livro de Apocalipse, são livros proféticos na Bíblia que apontam para o tempo final da nossa história. Muitas profecias já se cumpriram e muitas outras ainda estão a se cumprir. E eu e você fazemos parte dessa história. Conhecer Daniel, conhecer Apocalipse é muito importante para saber dos sinais que Deus deixou para quando esse tempo final chegar. A Bíblia fala em Apocalipse 1:3 que bem-aventurados são aqueles que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. Quando ele fala em guardar, é observar de fato, é obedecer aquilo que Deus deixou para nós. Então você é feliz porque nessa semana você leu, você também ouviu as palavras dessa profecia. Agora Deus te convida não apenas a ler
ou apenas a ouvir. Deus te convida também a guardá-la também, a começar a nascer de novo, assim como nós estudamos nessa semana. Então, vamos parar de ser mais ouvintes e passar a ser praticantes. Então, nasça de novo, assim como Daniel nasceu de novo, os seus amigos nasceram de novo, o próprio rei Nabucodonosor também teve a oportunidade do novo nascimento. Que Deus continue te abençoando. E para mim foi um prazer poder estar com você durante essa semana, estudando sobre a profecia de Daniel. Você lembra do sonho de Nabucodonosor? Nabucodonosor teve um grande sonho de uma estátua. E toda essa estátua, de acordo com a profecia que Deus deu a sabedoria a Daniel para revelar, já se cumpriu. Mas um detalhe só desse sonho de Nabucodonosor não foi realizado ainda. No sonho diz que vinha uma pedra lançada sem mão do céu, e essa pedra atingia os pés da estátua, e toda a estátua é quebrada, e ali todo o reino é destruído, e com essa pedra se nasce um novo reino, e esse reino permanece eternamente. Não virá mais outro reino, esse reino será eterno, implantado aqui na terra. Essa pedra simboliza a volta de Jesus. E essa parte do sonho ainda não foi revelada. Se você acredita na Bíblia, se você acredita que todas as profecias já se cumpriram e só resta apenas essa do reinado de Cristo nessa terra, então parabéns, Jesus está voltando. Então acredite que isso também vai se cumprir. E o reinado de Cristo vai ser totalmente diferente desse mundo que nós vivemos. Viveremos eternamente com Ele e não haverá nem outro reino superior do de Jesus que Ele quer fazer para mim e para você. Então se prepare-se para esse grande dia. No dia que Jesus voltará e fará um novo reino com novas pessoas, onde não haverá mais pecado. Tem vaga para mim, tem vaga para você também. Que Deus te ajude e te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.